Quando você precisa saber, quando enfrenta uma crise, seja seu país, sua empresa ou sua família em crise, quando o banco congela e falha, a moeda desvaloriza e você tem um negócio ou uma vida naquele contexto, você precisa saber, seus olhos se abrem, você começa a levar o Bitcoin a sério e o adota. Nessa recente entrevista com Robin Sayer, Michael Saylor explora o potencial transformador do Bitcoin, enfatizando o conceito de necessidade de saber. Saylor explica que a adoção do Bitcoin se espalha com base na necessidade, com indivíduos e instituições abraçando-o quando realmente precisam de seus benefícios. Ele argumenta que crises econômicas e instabilidade financeira criam uma necessidade de saber, que impulsiona a adoção do Bitcoin. No momento dessa discussão, o Bitcoin está sendo negociado em torno de $60 mil, mostrando uma queda de 6% nas últimas 24 horas e uma queda de 11% nos últimos 7 dias, com 19,7 milhões de Bitcoins em circulação, de um total de 21 milhões. Saylor vislumbra um futuro onde a adoção do BTC acelera à medida que mais e mais pessoas reconhecem sua necessidade de saber sobre esse ativo digital revolucionário. Então, lucra comigo e vamos ouvir mais de Michael Saylor sobre como o potencial de necessidade de saber está impulsionando a adoção global do Bitcoin e seu potencial para remodelar o cenário financeiro. Abre aspas. Trump descobriu o Bitcoin. Trump tem uma necessidade de saber, certo? El Salvador, sua moeda desvalorizou. Eles tiveram uma necessidade de saber. Acho que pessoas em países como o Líbano, onde não tem um sistema bancário confiável, têm uma necessidade de saber. Em lugares onde a sociedade é afluente e os líderes são afluentes e se sentem confortáveis, sem sentir-se ameaçados ou desafiados, se estão confortáveis em sua posição política e não têm medo de serem depostos, eles não têm uma necessidade de saber. Se não estão inseguros sobre sua moeda, se não estão inseguros sobre seus bancos, eles não têm uma necessidade de saber. Nesses casos, serão os últimos a adotar o Bitcoin. Eles não têm uma necessidade de saber, mas o mundo está cheio de lugares onde há uma necessidade de saber. E não são apenas lugares, mas pessoas. As minorias fora do poder que estão desprivilegiadas, que foram deserdadas. Costumavam dizer sobre a América: quem se estabeleceu na América foram os segundos filhos. O primeiro filho herdava a propriedade da família na Europa, e o segundo filho não herdaria nada. Então, se o segundo filho queria propriedade, um futuro, uma esperança, ele embarcava em um navio, cruzava o oceano com grande perigo para si mesmo, porque havia um continente inteiro onde ele poderia começar e ter uma chance. Os segundos filhos tinham uma necessidade de saber, e acho que o Bitcoin é um grande equalizador nesse sentido. Os ricos, afluentes, confortáveis, não terão uma necessidade de saber. Eles serão cegos para isso. E aqueles que estão desprivilegiados, que estão buscando um futuro melhor, eles são os esperançosos, mas também os buscadores, os exploradores. Eles vão procurar, vão encontrar, eles estão encontrando. Centenas de milhões estão encontrando. Eles vão abraçar isso, vão se beneficiar disso. O resto do mundo, com o tempo, descobrirá quando tiver uma necessidade de saber. Fecha aspas. Como acabamos de ouvir Michael Saylor discutir o conceito de necessidade de saber, ele explora o potencial do Bitcoin para revolucionar a longevidade corporativa. Com menos de 0,5% das empresas sobrevivendo além de 100 anos, Saylor vê o Bitcoin como uma cura para a mortalidade corporativa. Ele sugere que, ao adotar o Bitcoin, as empresas poderiam estender sua vitalidade econômica por um fator de 10, talvez por um fator de 100, talvez por um fator de 1 milhão. Saylor vê o Bitcoin como uma ferramenta para criar empresas eternas, capazes de sobreviver aos ciclos econômicos tradicionais e desvalorizações monetárias. Ele enfatiza a escalabilidade do Bitcoin, afirmando que ele pode se adaptar a diversas crises, maneiras, talvez dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de maneiras, tornando-o versátil o suficiente para atender às diversas necessidades globais. Lucra comigo e vamos voltar a essa entrevista e ouvir mais de Michael Saylor sobre como o Bitcoin poderia remodelar a longevidade corporativa e as finanças globais. Abre aspas. Acho que se você olhar para as criaturas econômicas, a criatura econômica clássica na sociedade moderna é a corporação. A expectativa média de vida de uma corporação é algo em torno de 10 anos.
Se você cria uma empresa e ela dura mais de 10 anos, então você viveu mais que a maioria. O número de corporações com mais de 100 anos é muito pequeno. Qual a porcentagem de pessoas que vivem mais de 100 anos? Algo como 0,1% ou 0,01%. Qual a porcentagem de corporações que vivem mais de 100 anos? Também cerca de 0,01%. Bem, e se eu te dissesse que poderia fazer sua empresa viver para sempre? Estamos falando sobre eliminar a mortalidade corporativa. Estamos falando sobre estender a vitalidade econômica facilmente por um fator de 10, talvez por um fator de 100, talvez por um fator de 1 milhão. Então, como isso mudaria a sociedade? Bem, não mudaria a sociedade de maneira uniforme em todos os lugares. Como Gibson diz, o futuro já está aqui, mas não está distribuído igualmente. No mundo moderno de hoje, há pessoas em Nova York que vivem em arranha-céus de 80 andares, e há pessoas que vivem na África em cabanas de barro. Você pode encontrar certas pessoas que ainda estão presas em culturas neolíticas da Idade da Pedra, se procurar bem. E você pode encontrar pessoas que, se a eletricidade de seus elevadores fosse cortada, morreriam. Portanto, há uma diferença muito profunda. Acho que você deve olhar para o Bitcoin como este capital digital puro, o que significa que é a tecnologia para capitalizar uma família, capitalizar um indivíduo, capitalizar uma corporação, capitalizar uma instituição, uma caridade, uma organização sem fins lucrativos, ou um país, ou uma cidade, ou uma universidade. Nós usamos a palavra capitalizar como um coloquialismo, como você vai capitalizar isso. Mas se você pensar, e isso porque a economia tem sido uma pseudociência e o capital tem sido meio que uma palavra das artes liberais. Se você perguntar às pessoas na rua o que elas acham que é capital, e você perguntasse antes de Satoshi ou antes do Bitcoin, não está claro o que elas responderiam. Elas poderiam dizer algo sobre Karl Marx, que dizia que era ruim, ou que o capitalista fazia algo com isso, mas é uma palavra muito vaga. Mas após o Bitcoin, capital é energia econômica. E se eu te der um ativo para armazenar energia econômica, agora, se eu puder armazenar energia econômica em um ativo digital, posso mover o capital potencialmente à velocidade da luz, em alta frequência. Então, posso movê-lo através do espaço. Posso realmente oscilar capital a 10 MHz? Você pode criar um sinal de 10 MHz. Você provavelmente pode ouvir um sinal de 10 kHz. Então, em certas frequências, quando você está vibrando energia, você obtém um resultado. O capital nunca foi algo com que pudéssemos trabalhar, programar, mas o Bitcoin permite programar e canalizar capital através do tempo e do espaço. E no tempo, isso significa que temos a esperança de resolver coisas como pagamentos globais para 8 bilhões de pessoas à velocidade da luz a partir de telefones celulares, sem intermediários. Isso é interessante. Como eu realmente faço 100 transações por segundo se sou um robô de IA e quero navegar pelo ciberespaço? Isso é interessante. Você não fará isso sem energia digital ou capital digital. Mas a outra questão é, como você realmente envia uma grande quantidade de capital para o futuro, 100 anos adiante? Você não pode fazer isso com ouro. Não pode fazer isso com um edifício. Não pode fazer isso com uma ação. Nomeie uma empresa que ainda exista desde há 100 anos, cujo valor das ações hoje, em termos reais, seja maior do que era naquela época. Isso seria um desafio. Projetar energia econômica através do tempo e espaço sempre foi mais uma fantasia aspiracional ou uma arte do que uma ciência ou disciplina de engenharia. O Bitcoin tira algo do domínio artístico, religioso e político e o move para o domínio da engenharia, onde agora existe uma maneira precisa de movimentar capital, armazenar capital e capitalizar. E acho que sua pergunta é como o mundo mudará profundamente, certo? Bom, eu posso criar uma IA que viva no ciberespaço, capitalizada por Bitcoin, que viverá para sempre e terá uma mortalidade econômica completamente soberana de uma empresa, pessoa ou país. Essa IA poderia, em teoria, se dividir, se espalhar viralmente e gerar 10 milhões de outras IAs soberanas. É uma forma de vida, certo? Eu poderia dotar uma universidade, uma organização sem fins lucrativos ou uma fundação com Bitcoin, que poderia possivelmente durar 1000 anos sem que ninguém trabalhasse para ela. Posso criar novos tipos de entidades. Posso criar empresas que não tenham uma expectativa de vida de 10 anos,
mas sim uma expectativa de vida de 100, 500 ou 1000 anos. Posso ter missões diferentes. Posso pensar de maneira diferente sobre como capitalizo ou financio meu país. Posso pensar de maneira diferente sobre como construo cada produto e serviço. Todos os produtos ao nosso redor poderiam ser diferentes. Produtos de seguro de vida ou qualquer tipo de produto de anuidade. Todos esses serão disruptivos. Talvez sejam desmaterializados. Existe uma indústria inteira que movimenta os 400 trilhões de euros em ativos. Temos 400 trilhões de dólares em ativos analógicos do século XX que são ineficientes, tóxicos e diluídos. E esses são manejados por um estabelecimento financeiro maciço e ineficiente. Então você tem um estabelecimento muito ineficiente lidando com ativos ineficientes, negociando-os de forma ineficiente. Você poderia obliterar tudo isso. Poderia simplesmente substituir tudo isso por Bitcoin. Eu tenho Bitcoin. Eu o mantenho. Não preciso do estabelecimento. Não preciso do banco para mantê-lo. Não preciso da empresa de Wall Street para negociá-lo. Não preciso negociá-lo. Não preciso diversificar. Por que preciso comprar o índice SP500? Por que preciso comprar 500 empresas diferentes quando sei que a maioria delas nem é tão boa ou bem-sucedida? Mas tenho toda uma infraestrutura financeira para negociar e rebalancear ativos inferiores como reserva de valor. E se você simplesmente obliterasse tudo isso? Talvez tudo isso simplesmente desapareça. Então, acho que o mundo muda, mas mudará em todos os setores, em todas as partes do mundo, em diferentes ritmos, dependendo da política, liderança e cultura. Haverá coisas profundamente belas que serão criadas e que nunca poderiam ter sido criadas antes. Haverá coisas aterrorizantes que serão criadas e que ninguém conceitualizou antes. E haverá partes do mundo onde as coisas serão feitas da mesma maneira em 50 anos como eram feitas há 30 anos. Fecha aspas. Esse foi o rei do Bitcoin, Michael Saylor, com as percepções sobre o potencial do BTC e o conceito de necessidade de saber, nos mostrando como é importante considerar as implicações mais amplas para a comunidade do Bitcoin e as estratégias de adoção. Como podemos disseminar a conscientização sobre o Bitcoin e a sua adoção através da educação e do engajamento positivo, em vez da promoção agressiva? O que você acha da comunidade do Bitcoin atualmente? Você se sente confortável em fazer perguntas ou buscar esclarecimentos quando não entende algo? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucre comigo, a Comoli Satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!